vamos para mais um bloco da nossa mega revisão de direito penal para a prova integrada. Bom, a partir desse momento nós vamos falar sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e o crime impossível. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, como na tentativa, elas também não chegam ao resultado. Só que nesse caso é por vontade própria do agente e não por circunstâncias alheias, como no caso da tentativa. Na desistência, o agente ele inicia os atos executórios, mas ele não termina. Ou seja, no meio dos atos ele para e desiste por vontade própria. Então imagina que eu vou até um lugar para matar alguém e aí eu tô armada, eu disparo, tiro contra a pessoa, não acerto. Eu não quero mais matar a pessoa. Desisto e vou embora. Essa é a desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, o agente ele termina todos os atos executórios, mas logo em seguida ele toma uma atitude que evita a consumação. Então imagina que eu estou tomando café da tarde com a minha vítima e aí eu coloco veneno no café dela. Só que aí eu olho para ela passando mal, me arrependo, não quero mais matar você. Aí eu dou o antídoto e evito a morte da pessoa. Como não teve circunstâncias alheias à minha vontade, foi próprio, né? Eu mesma quis impedir aquilo, a tentativa ela vai ser afastada. E aí, eu só vou responder pelo ato que eu pratiquei. Então, nos dois exemplos que eu dei da desistência e do arrependimento, eu só responderia pelo disparo de arma de fogo e por eventual lesão corporal. Aí, nós entramos no arrependimento posterior. O arrependimento posterior ele é uma causa de diminuição de pena. E o que ele significa? Aqui, ele se traduz quando o agente ele voluntariamente repara o dano ou então ele restitui a coisa. Então, imagina que eu roubei uma bicicleta de um garoto que estava passando. Roubei não, desculpa. Imagina que eu furtei uma bicicleta de um garoto que estava passando. E aí depois eu devolvi para ele, eu restituí a coisa. Só que aqui é importante porque tem alguns requisitos. Por que eu corrigi um roubei? Por que não pode ser roubei? Porque um dos requisitos é que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Então, os requisitos: precisa ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, precisa haver reparação do dano, restituição da coisa de forma integral, tem que haver a voluntariedade do agente, e tem que ser feito até o momento da denúncia. Se for feito até o momento da denúncia, vai ser uma causa de diminuição de pena. Se for feito depois da denúncia, vai ser considerado uma circunstância atenuante. Qual que é a consequência, então? Se for feito até a denúncia, vai ter uma redução da pena. E como eu apontei aqui, a redução será de 1/3 a 2/3. E aí, nós passamos, então, bem importante, para o crime impossível. O que é o crime impossível? O crime impossível também é chamado de tentativa inidônea. Nós podemos dizer que se trata de uma causa de exclusão da tipicidade, porque no caso do crime impossível, a consumação ela jamais iria acontecer. O crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal, que diz que a tentativa ela não será punível quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, nós destacamos aqui, do artigo 17, as duas espécies de crime impossível: a ineficácia absoluta do meio e a impropriedade absoluta do objeto. A ineficácia absoluta do meio é quando o meio empregado ou o instrumento do crime jamais levarão à consumação. Então, vamos pôr um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Eu estou na intenção de matar alguém, só que aí eu levo uma arma de brinquedo. Eu atiro em alguém com arma de brinquedo, uma arma de chumbinho. O instrumento utilizado para a execução do crime, no caso a arma de brinquedo, jamais vai consumar um homicídio. E aí a gente tem também a impropriedade absoluta do objeto material. O que é isso? É quando a pessoa ou coisa que recair a conduta criminosa for absolutamente incapaz para a produção de algum resultado lesivo.
Vamos imaginar, tentar matar um cadáver, tomar uma substância abortiva sem estar grávida. Não tem como fazer um aborto sem estar grávida. Só que aqui a minha ressalva fica para que ambas, tanto a ineficácia absoluta do meio quanto a impropriedade absoluta do objeto material, elas precisam ser absolutas. Uma vez que, se elas forem relativas, elas podem configurar tentativa. Então, imagina, um palito de dente, ele é absolutamente ineficaz para matar um adulto, mas é um meio relativamente eficaz se for para matar um recém-nascido. Você pode perfurar a molheira do recém-nascido. Então, tem que lembrar que no crime impossível, as duas espécies, ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto material, precisam ser absolutas. Se elas forem relativas, elas podem chegar a configurar tentativa.